Muito bem, seja bem-vindo a essa aula aqui. Minha missão nessa aula é te ajudar a ter muito mais consistência nos seus treinos e na sua alimentação através de um ambiente dinâmico de organização ou simplesmente um sistema de organização que funciona para a sua realidade. E você vai perceber que isso vai funcionar para a sua alimentação, para os seus treinos, vai transformar o seu corpo possivelmente, mas também vai funcionar para as outras áreas da sua vida. Então você pode fazer e aplicar a mesma lógica para também melhorar o seu dia a dia profissional ou os seus outros projetos pessoais que você tem. Enfim, tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito. Tem alguns pontos aqui, tá? Tô com um tablet aqui, tô com um computador aqui também, para essa aula ficar bem rica. E nós vamos passar por 4 coisas aqui, né? Eu quero te explicar os principais pontos para ter mais consistência, os pilares para um sistema de organização que de fato funciona, como criar, né, o seu próprio sistema, ou seja, não é um sistema que você vai estar copiando do que eu faço, você vai ter insights com o que eu faço e você vai conseguir criar o seu. E eu vou fazer isso aqui do zero no computador aqui, e você pode fazer também de outras ferramentas, enfim. E nós vamos falar também sobre os principais erros e como evitá-los, né? Não simplesmente apontar os erros, mas o que a gente pode fazer para evitar esses erros e de fato fazer com que esse sistema funcione, tá? E eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo aqui até o final, essa aula até o final, sua vida pode sim se transformar, assim como a minha também se transformou. E eu trouxe algumas fotos aqui para mostrar esses momentos, porque eu acho que é isso aqui que realmente a gente busca, né? A gente busca a transformação, e a transformação ela não vem de uma hora para outra. Então pode não parecer, mas essa pessoa que está aqui nessas 3 fotos sou eu, é a mesma pessoa. E essa primeira foto aqui foi tirada em 2019, né? Era um momento que era um pouco complexo para mim e eu não estava motivado. Na verdade, eu nunca estive com muita autoestima em relação ao meu corpo, eu não estava feliz com ele. E essa que era a verdade, era uma época também que eu tinha largado meu emprego para abrir a minha primeira empresa e eu procrastinava, era um pouco mais indisciplinado, as coisas não funcionavam muito bem. Aqui em 2021, mais ou menos, a situação já era bem diferente, né? Eu tinha muito mais organização, muito mais disciplina, que se estendeu até 2023 e até os dias de hoje. Nessa época aqui, 2023, eu já estava um pouco mais forte na corrida, já estava treinando para fazer minha primeira maratona, enfim. Tem uma coisa que é muito interessante em relação ao nosso próprio corpo, porque se eu falasse que você ia ter mais consistência para ter mais resultado profissional, talvez seja mais difícil, porque depende de outras pessoas, né? A sua promoção não depende só de você. O próximo emprego que você vai conseguir não depende só de você, né? Mas a sua própria autogestão para transformar o seu próprio corpo só depende de você. É você que controla o que você faz, o que você treina, o que você come. É basicamente isso que a gente precisa fazer. A gente já sabe disso. O problema é fazer acontecer. E você está vendo que as coisas foram sendo construídas em anos. Se você está procurando uma grande mudança do dia para a noite, em um mês, perder 5 quilos e ter uma grande transformação, cara, eu não acredito nisso. Infelizmente, talvez esse vídeo não seja para você. Mas sim, as coisas podem ser muito mais leves e você pode ter sim uma grande transformação em poucos meses, já ver muita diferença, mas não é de uma hora para outra. Aqui a gente busca uma forma simples e leve de crescer, de evoluir e de se desenvolver. E esse momento aqui é muito especial porque há vários anos eu venho desenvolvendo essa única ferramenta e agora você também vai conseguir aproveitar isso, né? Vai também desenvolver esse seu único hábito, que é o mais importante de todos, que é o hábito do compromisso. Aquele hábito de quando você coloca uma coisa que você vai fazer, que você escreve, eu vou fazer isso aqui em tal momento, você vai lá e de fato faz. E esse crescimento aqui não foram coisas que eu simplesmente tirei da minha cabeça e acho que vai dar certo para você. São mais de 10 anos de experiência trabalhando com gestão de mudança, consultorias em grandes empresas para melhorar a performance de equipes, e não só a minha experiência, mas também vários conceitos que estão escritos em livros de grandes referências, né? Então, livros, artigos, minha experiência, todos esses fundamentos e técnicas aplicadas e testadas já com outras pessoas, que mais para frente eu posso até mostrar alguns dos depoimentos das pessoas que também praticaram isso que a gente vai aprender aqui agora e tiveram grandes resultados, tá? Então, não vamos ficar perdendo mais tempo com isso aqui. Acho que já está claro que o que a gente vai fazer aqui é construir um ambiente que vai te trazer muito retorno no longo prazo. A gente tirou isso de livros e artigos, ferramentas de técnicas que de fato funcionam, e a primeira desses pontos aqui que eu prometi que eu ia te explicar aqui é entender por que você quer emagrecer. Tem 3 livros aqui. Encontre o seu porquê, do Simon Sinek. Também existe o Comece pelo Porquê, que é um pouco mais famoso, né? O Mário Sérgio Cortella, nesse livro super interessante, esse preto e amarelo aqui, ele fala que uma pessoa com propósito
sabe por que ela faz o que ela faz e por que ela não faz o que ela deixa de fazer de fato. Ou seja, eu sei dizer o sim e eu sei dizer o não. E quando eu sei fazer essas duas coisas, eu tenho um propósito. Então, entender o porquê das coisas, a Shinoda traz um propósito de vida também um pouco disso, né? Não é só simplesmente uma relação do que você quer fazer, mas também uma relação com o seu meio social, o que você está promovendo em si. Então, entender por que você quer emagrecer. Talvez você esteja numa fase de vida que você acabou de ter um filho e você quer ter mais disposição para brincar com seu filho. Talvez o que esteja te incomodando é simplesmente a sua aparência e você não quer ter vergonha, você quer sentir prazer em ir pra praia, tirar a camisa ou tirar uma foto. Ou você quer se sentir bem quando você está experimentando uma roupa nova ou quando você está testando uma roupa para você sair para algum evento. Esses momentos não são bons para você, você quer transformar eles em momentos prazerosos, simplesmente transformando o seu físico. E a gente precisa ser sincero, né? Quando a gente melhora o nosso corpo, a gente melhora a nossa mente também, porque a gente cria autoestima. E se você está tentando trocar de relacionamento ou começar um relacionamento novo, se você estiver bem com o seu corpo e consigo mesmo, você vai ser muito mais confiante, vai ter muito mais sucesso nessa sua batalha. Então, por que você quer emagrecer? Por que você quer mudar o seu físico? Você precisa entender qual é o seu propósito com essa dinâmica, com essas atividades que você quer fazer e que você vai acabar fazendo pro resto da sua vida se você quiser manter esse físico. E o segundo ponto que eu quero trazer para você aqui é sobre rotina, porque eu tenho certeza que você não sente dificuldades em toda vez antes de dormir escovar os seus dentes. Por quê? Porque já virou um hábito. E se você tem hábitos e sabe exatamente o que você precisa fazer assim que você acorda, ou exatamente antes de dormir, ou sabe exatamente o momento que você vai fazer um treino, ou o momento que você vai preparar uma refeição para deixar aquela outra refeição um pouco mais saudável e fazer com que de fato você tenha resultados no seu físico, as coisas ficam muito mais fluidas, você procrastina muito menos e tem muito mais disciplina, é uma questão de criação de hábito. Então, você também vai precisar trabalhar os seus sistemas. O que você quer? Você quer um sistema, você não quer uma simples ferramenta. Você quer uma ferramenta, mas você quer saber quando utilizar aquela ferramenta e como utilizar aquela ferramenta. E dessa forma você vai sim conseguir construir bons hábitos. Por isso que esse H tá aqui, é um H de hábitos. Beleza? É trabalhando bem esses pequenos hábitos e fazendo eles se construírem, eles se transformam em bolas de neve e você com pouquinho em pouquinho, de grão em grão, você vai se transformando em uma pessoa muito melhor. E o terceiro e último ponto aqui é o de acompanhamento simples e visual. Esse primeiro estudo aqui, ó, ele mostrou que quando a gente tem um sistema, uma ferramenta para a gente se organizar e fazer gestão do nosso tempo, não apenas em performance a gente melhora, mas a gente tem muito mais qualidade de vida também. E esse outro estudo aqui mostrou que, por mais que as pessoas saibam disso, apenas 18% das pessoas fazem uso de alguma ferramenta para conseguir gerir melhor o seu tempo. Então você não precisa fazer parte dessa estatística, você pode mudar. E se você vai mudar isso agora comigo, criando o seu próprio sistema de organização. Vamos lá. Mas antes, uma revisão prática aqui, os pilares. Propósito, você quer saber por que você está buscando aquela mudança. Sistema, você quer entender quais são esses processos, essas etapas, quais são esses hábitos que você precisa desenvolver para ter certeza que você vai ter sucesso nessa jornada. E você precisa de uma ferramenta simples e visual. Não é uma coisa para te dar trabalho, é uma coisa para facilitar a sua vida. Porque se você deposita todo o seu esforço no seu cérebro para tomar essas decisões, você pode acabar perdendo. O cérebro ele consome muita energia e muitas vezes falha. Você não pode confiar 100% na sua memória. Então, vamos cair para dentro dessa ferramenta simples, entender um pouco melhor esses sistemas. Propósito, eu acho que nesse pouco tempo aqui eu não consigo desenvolver muito com você, mas eu te prometi um sistema, e é isso que a gente vai fazer agora aqui no computador. E a gente pode fazer isso de diversas ferramentas. A gente pode fazer isso utilizando o Notion, a gente pode fazer isso utilizando as ferramentas do Google, a gente pode fazer isso utilizando o papel e a caneta. Você pode aplicar a mesma ideia para qualquer que seja a circunstância. Então, o que funciona melhor para você? Pega o conceito aqui, presta atenção. Ou se você quiser já abrir o computador e vir fazendo comigo aqui, vai ser melhor. Eu venho utilizando muito o Notion e é esse que eu vou utilizar aqui para poder te passar esse overview aqui e a gente conseguir de fato construir um sistema que funciona. Então, o site que você deve acessar é o calendar.notion.so. E se você der um enter, ele vai pedir para fazer login, né? Se você não tiver uma conta, eu estou numa guia anônima aqui. E o que ele vai fazer é pedir para eu acessar com o meu e-mail. E ele vai pedir a senha também. E o que é isso aqui? Dá um OK aqui para permitir, aceitar os termos de privacidade. Ele também deve pedir para acessar a minha agenda aqui, ó.
Então eu vou dar um OK aqui. E tem algumas poucas, só 2 configurações apenas que eu gosto de fazer no Notion antes de começar a trabalhar nele. Vocês estão vendo aqui que eu tenho as datas em cima, os horários do lado. O que eu gosto de fazer é, aqui em cima eu posso ver por dia, por semana, que é como ele estava. E o número de dias aqui eu gosto de colocar 9. Por quê? Porque aí eu consigo ver de um sábado a outro. Primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Eu estou numa visão de sábado a sábado aqui, essas barras estão um pouco mais cinzas do lado porque são finais de semana, é colocar os horários que eu não tenho livres, são os horários que já estão alocados para outras coisas. Então, uma coisa que eu faço todo dia, não sei se você faz, mas eu faço todos os dias, é dormir. Então, o que eu faço? Eu dou 2 cliques aqui, ó, perto das 22, vou até dar um zoom a mais aqui para ficar mais fácil de enxergar, ó. Iniciando às 22, terminando às 6 da manhã, dormir, sono. E aí eu clico fora aqui, ele já colocou aqui sono, das 22 até às 6 da manhã. Eu dou scroll down aqui, vocês estão vendo também que eu estou passeando para um lado e para o outro aqui, entre os dias e para cima e para baixo nas horas. Eu estou usando o mouse aqui, então se eu clicar com o botão do meio e arrastar para o lado daqui, ele vai para um lado e para o outro, mas se você estiver usando o trackpad, ou se estiver no celular também, basta clicar e arrastar que ele vai para cima e para baixo também, tá? Então uma coisa que funciona muito legal aqui no Notion é que se você der Ctrl C, Ctrl V, ele copia e cola. Você também consegue fazer isso tanto do celular quanto do tablet. Então, copiei, colei. Então, Ctrl C, Ctrl V de novo aqui. Ele está copiando e colando. Eu vou dar vários Ctrl Vs aqui para colar o som aqui em todos os dias. Vou colocar aqui de domingo a sexta, porque sábado às vezes a gente faz alguma coisa diferente, a gente sai para algum lugar. Então, vamos concentrar aqui e focar só durante a semana, tá? Tem um outro bloco de tempo aqui, que são coisas que eu sempre faço, que é me alimentar. Então, eu vou colocar aqui um bloco de almoço. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou clicar e arrastar aqui para os outros dias. Se você tiver no celular, é só segurar um pouquinho, pressionar e segurar um pouquinho no local e arrastar que ele vai. Vou colocar também o meu café às 7 da manhã, de 30 minutos. Vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui, vou arrastar. E sobrou uma a mais aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou passar o mouse aqui na bordinha dele, você vê que ele consigo aumentar o tamanho dele aqui. Eu vou colocar de 1 hora também, das 7 às 8, o meu jantar. Eu vou copiar e colar. O que eu percebi? Que em vários momentos do meu dia já tá... tem bastante horário já em azul, ou seja, que está ocupado. Mas tem outros horários vazios. O que acontece durante o dia, durante a semana? Eu trabalho. Então eu vou colocar aqui das 8 até meio-dia aqui, ó. Trabalho. E eu vou copiar e colar aqui, ó. Vários. No Notion você também pode copiar e colar vários de uma vez só. Mas eu, por uma questão didática aqui, eu vou fazer um a um. A gente percebe que tem alguns horários vazios e agora nesses horários vazios é onde a gente vai colocar o que está direcionado para os nossos projetos aqui, né? Então o nosso projeto específico é tentar emagrecer mais e transformar o nosso físico, transformar o nosso corpo. Então, para fazer isso, a gente vai precisar basicamente de 2 coisas. Se alimentar um pouco diferente e vai precisar se exercitar um pouco diferente. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Preciso colocar, da mesma forma que eu coloquei todos esses outros pontos, eu vou colocar, eu posso clicar e arrastar aqui, eu dar 2 cliques e colocar aqui treino. Só que para ficar um pouquinho diferente, no meu nome aqui, onde tem essa corzinha azul aqui, ó, eu vou colocar ele verdinho. E eu vou colocar que eu vou fazer um treino aqui, ó, de 1 hora. Das 6 às 7 da manhã na terça-feira. Vou copiar, colar, vou fazer a mesma coisa aqui na quinta. Vou copiar e colar de novo. E vou colocar aqui no meu sábado, ó. Das 7 às 8 eu vou fazer uma corrida. Selecionando ele aqui em cima e mudo, ó, corrida. Se eu estiver fazendo muito rápido, você pode pausar, voltar, tentar fazer acompanhando aqui, tentar repetir meus movimentos aqui, as coisas que eu estou fazendo aqui, tá? Então, fica à vontade, beleza? Além disso, exercitar um pouco diferente e a gente vai precisar se alimentar um pouco diferente. Até porque se o que a gente quer é emagrecer, a gente precisa entrar numa coisa chamada déficit calórico. Ou seja, se eu quero emagrecer, o que eu estou colocando para dentro tem que ser menor do que está saindo, né? Eu tenho que gastar mais energia do que eu estou comendo. Se eu comer muita energia, muitas calorias, e gastar poucas, eu estou acumulando
energia, caloria dentro de mim e estou engordando. Então eu preciso gastar isso com os treinos, né, ir me movimentando. Mas se eu ingerir um pouquinho menos calorias também, isso vai me ajudar. Então, só que minha alimentação aqui, ela já está descrita, né? Meu café, meu almoço, meu jantar. E eu poderia simplesmente falar que eu vou seguir o que uma nutricionista passou e mudar completamente tudo que eu já como todos os dias. Só que isso causa um estresse e um desconforto muito grande. E eu acredito muito até um termo que tem num livro chamado O Fim da Procrastinação, que é a dos recursos cognitivos. Eu gosto de chamar de recurso motivacional, porque para a gente fazer um pouquinho diferente, a gente precisa ter um pouquinho mais de motivação naquela hora ali. Então, para a gente não mudar tudo de uma vez só, eu vou mudar só o meu almoço. Então, só clicando no meu almoço aqui, eu vou mudar ele para verdinho. Ó. Vou colocar aqui verdinho. Vou vir clicando nos almoços aqui e alterando ele para cor verde, para me lembrar que esse almoço aqui é um almoço diferente. E eu poderia parar por aqui, né? E falar, bem, isso aqui é uma agenda. Só que eu preciso transformar nessa agenda numa agenda que funciona. E para isso acontecer, primeiro, tem gente que gosta de trabalhar com o seu sistema de organização por urgência e não urgência, mas eu não gosto muito de priorizar dessa forma. Vocês estão vendo que a gente está separando aqui o que é para o nosso projeto, que são coisas do dia a dia, o que é trabalho, né? E colocando de uma outra cor do que para o nosso projeto aqui, que no caso da transformação, que a gente quer consistência para emagrecer. Tem gente que prefere trabalhar com urgência, ou seja, os pontos que são importantes eu boto de uma cor, as coisas que são urgentes eu coloco de outra cor, as coisas que não são nem urgentes nem importantes eu coloco de outra cor, mas eu não gosto de fazer dessa forma por prática, tá? É importante identificar as coisas que são urgentes ou não, mas no geral eu tendo a procrastinar quase que todas as tarefas que eu sei que não são urgentes, eu tendo a ficar reprogramando elas demais e acabo procrastinando coisas que poderiam não ser procrastinadas. Então o que eu penso? Se eu coloquei aqui, eu vou fazer. E para isso aqui dar certo, eu preciso me preparar com antecedência, ou seja, quais são as restrições que poderiam fazer com que eu não consiga ter esse almoço um pouquinho diferente, ou que eu não consiga fazer esses treinos aqui, né? Talvez no seu trabalho você não consiga ter um almoço com qualidade tão melhor. Então talvez você tenha que preparar esse almoço, né? Talvez você tenha que reservar um horário aqui no seu domingo, para você ir fazer suas compras. Fazer compras. Eu vou colocar de verdinho aqui também porque é uma coisa nova, tá relacionada a esse nosso projeto. E na sequência, você vai preparar refeições quentinha, seja lá como você queira chamar. Ah, Guilherme, eu não quero ficar levando quentinha para o meu trabalho. Então, compra algumas coisas para mudar um pouco o seu café ao invés de mudar o seu almoço. E aí no seu café da manhã, ao invés de você estar comendo coisas que tem tantas calorias, você come umas coisas diferentes, as coisas que são um pouco mais saudáveis, alguma fruta, alguma coisa que te traga e te direcione para esse objetivo. E não precisa ser uma mudança muito drástica. Esse que é a grande sacada aqui, né? Você pode se manter consistente numa coisa que é um pouco mais fácil de fazer e depois de alguns meses, que é aquela discussão que a gente teve no início aqui, a gente tem sim uma grande transformação e o melhor de tudo, a gente consegue manter essa transformação. Então, para efeito de exemplo aqui, vamos deixar no nosso domingo aqui que a gente vai fazer compras e a gente vai ter essas refeições lá. A gente vai preparar essas refeições, né, para o nosso almoço, tá? Só que a gente não vai trabalhar só a nossa alimentação. O que pode fazer com que esse treino aqui da terça e da quinta, eles não aconteçam? Se eu não me preparar com antecedência, talvez eu tenha preguiça na hora de acordar e na hora de fazer. Então talvez seja interessante eu preparar a roupa no dia anterior. Então talvez eu queira aqui, ó, antes de dormir, separar mais um bloco aqui de 30 minutos que eu vou colocar aqui, ó. Roupa para o dia anterior. Então eu vou colocar roupa, para me lembrar que aqui eu preciso separar a roupa do treino. Vou colocar isso na segunda noite e na quarta noite, porque eu preparo na segunda noite para na terça de manhã as coisas já estarem preparadas. O que pode acontecer também para evitar com que esse treino aconteça? Eu só sei que eu esteja muito cansado, chega aquele momento de sair da cama e eu não levante, fique com preguiça, o conforto da cama seja mais forte do que eu acabo procrastinando e falando, eu vou outro dia. Posso reprogramar, afinal de contas, esse ambiente é um ambiente dinâmico que a gente pode reorganizar as coisas aqui, né? Para que isso não aconteça, você pode colocar o seu despertador um pouco mais distante da sua cama, porque aí quando você acorda, você precisa levantar para desligar o despertador. Isso faz com que você tenha que se movimentar e quando você já está em pé, para voltar para a cama é mais difícil do que simplesmente estar lá deitado, apertar um botão que às vezes você nem abre para poder desligar
o despertador, você já pega o celular e com o olho fechado mesmo, você já tá desligando e voltando a dormir ali. Então, além de colocar aqui que eu vou trabalhar minha roupa, cadê? Roupa aqui às 9h30 da noite. Eu vou colocar roupa barra despertador. Vai ser o momento onde eu vou colocar o meu despertador longe. Vou colocar aqui também, ó. Despertador. Ok? Então, eu tenho um alarme setado, eu tenho minha roupa preparada. Provavelmente eu vou conseguir fazer o meu treino. Eu tenho minha alimentação preparadinha também no meu domingo. Provavelmente meus almoços eles serão diferentes. Por que é importante falar de restrições? Porque se você não prepara o seu almoço, a chance de você falhar em todas essas alimentações diferentes aqui são grandes. Então de nada adianta você colocar que o seu almoço vai ser um pouco diferente se você não se preparar para ele. Não pense em predecessoras, pense em restrições que podem te impedir de executar aquela ação ali. Faz toda a diferença. E é por isso que eu chamo isso aqui de um ambiente dinâmico de organização. Porque não é simplesmente uma agenda que você vomita ali algumas coisas e faz. Né? E a gente vai passear também sobre outras coisas que também fazem com que esse trabalho aqui ele não seja tão eficiente assim, que são nos erros. É a próxima etapa, mas segura aí, já já a gente chega lá. Por que a gente chama isso aqui de ambiente dinâmico de organização? O de organização é porque é próprio a gente se organizar. Tem até uma frase famosa do Peter Drucker, se eu não me engano: se você falha ao planejar, você está planejando falhar ou fracassar. Eu não lembro exatamente como é que é o termo, mas acho que você pegou a ideia aí. Por que ele é um ambiente? Porque eu posso fazer isso no papel, na caneta, eu posso fazer isso aqui no computador durante o final de semana aqui, e durante o dia a dia tá com todas essas informações já prontas no meu celular. Então é um ambiente para eu me organizar. Posso fazer isso num quadro com post-its. Ele é dinâmico porque isso aqui não precisa ser travado. Isso aqui é seu. Não é porque você está fazendo isso aqui que sua vida vai ser engessada e isso vai ser uma coisa ruim para você. Na verdade, fazendo isso aqui, você está fazendo o que a gigantesca das maiorias de sucesso fazem também. Inclusive, eu quero mostrar para você o que eu venho fazendo há muito tempo. Então, se eu abrir aqui, você vai ver que nesse momento aqui, ó, eu tinha separado, inclusive, um momento para eu gravar essa aula. Né? E eu estou fazendo isso nesse exato momento. E se eu for arrastando aqui para o lado, tem dormir também aqui em cinza, tá vendo? Só que vocês estão vendo aqui também outras coisas também. Tem várias coisas de outras cores, que são os outros projetos que eu tenho. Mas eu venho fazendo isso aqui, ó. Tem alguns blocos maiores aqui que são blocos de férias, que às vezes eu estou viajando e não quero programar as coisas. Então, eu adapto para a minha realidade. Estou aqui em março, eu já fiz isso no Google, já fiz isso em diversas outras ferramentas. Teve uma época que eu preferia fazer isso no Post-it. Então, mais uma vez, não tem um jeito certo. Então, não escuta esses gurus da internet que falam: se você não fizer desse jeito e deixar 15 minutos ali separado de uma atividade para outra, você vai fracassar e precisa ser no Notion, senão vai dar errado. Cara, não. Pense numa coisa que funciona para você. E para funcionar para você precisa ser simples e fácil de utilizar, tá? Por que ele é dinâmico? Porque eu posso lembrar que nesse dia aqui no domingo é o Dia das Mães e vai ter um almoço. Então talvez eu queira colocar isso aqui para o final do dia, depois das 5 horas. Eu saio da casa da minha mãe, passo no mercado, faço as compras, volto, preparo minhas refeições e sigo. Então, fazer isso aqui vai te trazer muito mais realidade, mas existem outras técnicas que podem potencializar e fazer com que de fato você tenha consistência. Infelizmente, eu queria dizer que consistência você vai ter só em programar uma sua agenda, mas de nada adianta ter um plano e não seguir o plano, né? E é sobre isso que a gente vai falar daqui em diante. Voltei para o tablet aqui e o que eu estou olhando aqui agora é que os nossos sistemas, ou seja, os hábitos que eu preciso desenvolver estão cada vez mais claros, porque eu sei o horário que eu preciso dormir, o horário que eu preciso acordar, eu sei o que eu preciso fazer no meu domingo para ter certeza que eu vou ter uma alimentação correta. E no meu dia a dia eu vou trabalhando esse processo, né, para ele ser dinâmico, vou adaptando ele para conseguir cumprir com minha semana ali. E se eu falei que é um sistema, eu tenho que entender quando que eu vou preparar esse sistema. Então, no momento que eu vou fazer essa organização, é no meu domingo. E durante o dia a dia eu vou fazendo. Então, quais que são os principais hábitos que podem fazer com que esse meu sistema simples não funcione na minha ferramenta? O de alocação inteligente dos recursos. A alocação inteligente dos recursos é uma das técnicas que eu também desenvolvi, que é muito simples. Às vezes, a gente acha que todos os momentos do nosso dia, eles são momentos que a gente consegue fazer qualquer coisa. Então, a forma como a gente foi colocando ali, a gente simplesmente foi olhando para os espaços vazios ali e falei:
De manhã eu vou fazer o treino, então vou fazer pela noite. Mas se você tivesse colocado seus treinos pela noite, por exemplo, talvez seja um momento que você está mais cansado, que você está estressado do seu trabalho, que você está com fome, e depois do seu jantar bate aquela vontade de simplesmente descansar ali e ter um momento mais leve ali com sua família. E aí você prefira fazer essas coisas. Então a sugestão aqui da alocação inteligente dos recursos é que você faça as coisas que para você são mais difíceis no momento que você tem mais disposição. Então você talvez seja aquela pessoa que tem uma grande disposição na sua manhã e durante a tarde e a noite você tem uma baixa disposição. Então você vai dar preferência nesses momentos da manhã aqui para essas atividades um pouco mais complexas para você. Mas se você for uma pessoa que pela manhã você ainda está acordando ali, uma pessoa mais vespertina noturna, aquela pessoa que não gosta de dormir tão cedo, 9 horas da noite, 10 horas da noite, prefere dormir meia-noite ou então 11 horas da noite e acordar um pouco mais tarde, 7, 8 horas da manhã, talvez você tenha uma curva um pouco mais acentuada para o final. Você queira sim fazer isso, não nesse momento aqui que sua energia está baixa, mas nesse momento aqui no início da noite, quando sua energia está um pouco mais alta. Então pensar na alocação inteligente dos seus recursos é mais uma técnica que vai te fazer não errar e transformar esse seu ambiente de organização em um sistema que realmente funciona. E não só essa técnica vai te ajudar, mas vários outros pontos e várias outras técnicas. Eu estou com uma lista de coisas aqui. Então vamos lá, quais são esses erros que podem estar acabando interferindo e fazendo com que você não tenha esse sistema funcionando da melhor forma possível? O primeiro deles, perder muito tempo detalhando o plano. É natural que a gente queira fazer um mega plano, colocando tudo que a gente vai fazer no nosso dia, hora após hora, mas quanto mais detalhado, mais complexo vai ser e mais difícil vai ser seguir o seu plano. Então, tentar fazer um plano mega detalhado pode acabar te prejudicando. E um parêntese rápido aqui, você pode estar pensando que isso aqui é muito complexo para você, mas eu digo que se eu conseguir, você também consegue. Veja há quantas semanas, há quantos dias eu venho fazendo esse tipo de sistema de organização, e você está vendo que tem várias coisas aqui. Por quê? Porque eu já faço isso há bastante tempo e para mim é mais fácil. Mas se você tentar fazer isso exatamente como eu estou fazendo, talvez não funcione. Por isso que tem que ser adaptado à sua realidade. Começa com pequeno e semana após semana você vai tentando implementar uma coisa diferente. Hoje você está tentando colocar os seus treinos na sua agenda. Talvez amanhã você queira colocar algumas coisas do seu trabalho. Talvez você queira colocar algumas coisas de algum outro projeto pessoal seu, de algum estudo que você está fazendo, de uma aula de inglês, de um mestrado, de uma pós-graduação, da sua graduação. Enfim, separar os seus horários vai te ajudar a ser consistente, independente da área. Outra coisa que pode acontecer é você pensar, não vou fazer um plano só para minha primeira semana, vou fazer para 2 semanas ou para 3 semanas, ou vou montar o meu mês inteiro. Isso vai fazer com que você perca tempo planejando uma coisa que não vai acontecer. Inclusive tem um livro super interessante do Jeff Sutherland, A Arte de Fazer o Dobro da Metade do Tempo, que ele traz lá num dos capítulos que ele chama Não Planeje a Fantasia, Planeje a Realidade. Então planejar a realidade é que você tem certeza que vai acontecer. O que vai acontecer na próxima semana, no máximo nas próximas 2 semanas, mas partir para a terceira já é quase que perda de tempo, porque muito provavelmente muita coisa vai mudar, então planejar agora não faz sentido. E o terceiro, eu acho que é o mais completo e o principal, e a armadilha que muita gente cai, é o do autocontrole. De nada adianta você saber exatamente como fazer um plano que funciona, entender vários conceitos e não conseguir se controlar para no seu domingo à tarde montar o seu sistema. Ou no dia a dia você ir consultando sua ferramenta para saber o que você precisa fazer em cada um dos momentos. Então ter esse autocontrole vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, se você não tiver disciplina para fazer aquela refeição e preparar a refeição da sua semana, chegou aquele momento de você fazer as suas refeições para você conseguir melhorar a sua alimentação. Se você não fez aquilo ali, provavelmente toda a alimentação da sua semana vai fracassar. Outra coisa é procrastinar a própria decisão de organizar a sua semana. Se você procrastina a organização, você está procrastinando o seu próprio sucesso. Outra coisa, a gente já falou lá no início, é não ter uma clareza de propósito. Eu quero emagrecer por emagrecer. O que de fato te motiva? O que de fato te tira da cama? Você está feliz com o seu trabalho? Às vezes tem outras áreas da tua vida que está trazendo tanta ansiedade para sua realidade e tantos momentos de estresse no seu dia a dia que está fazendo com que você não cumpra com as coisas que deveriam ser simples. Então entender qual que é esse seu propósito de vida com certeza vai mudar completamente a sua relação, não só com a ferramenta, mas com as outras áreas da sua vida. Outro ponto-chave é o seu ambiente social, as pessoas com que você está andando, o seu ambiente digital.
Essa agenda aqui eu também tenho ela no meu celular, mas o meu celular e o meu computador, eles são programados, eles são automatizados para facilitar a minha vida a seguir e não a me distanciar dos meus objetivos. E óbvio, o seu ambiente físico, quanto mais limpo, quanto mais clean e organizado você tiver, o ambiente em que você vive, ou seja, se você organiza a sua cama, você consegue organizar o seu guarda-roupa, você consegue organizar o seu quarto, você consegue organizar a sua casa, aí sim você vai conseguir organizar a sua vida. Tem uma análise superficial da gestão do tempo, como a gente comentou, né? Simplesmente olhar para os espaços vazios e sair colocando e alocando o tempo, talvez não seja suficiente, talvez você queira fazer a alocação inteligente dos seus recursos, que foi como a gente comentou aqui, qual que é o momento do seu dia. E existem várias outras técnicas que podem te ajudar nessa gestão do tempo também. Sua disposição vai ditar muito o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer nesses momentos críticos, onde você tende a procrastinar. Então, entender quais são esses momentos e trabalhar melhor a sua disposição com uma boa rotina do sono pode ser a chave para você ter muito mais conquistas e conseguir se manter em linha com seus planos, com seus desejos. Ou seja, eu preciso ser sincero com você aqui. Você já entendeu como montar o seu sistema, você já entendeu que pode ser em várias ferramentas, a gente fez no Notion aqui, pode ser no papel e na caneta também, pode ser com as ferramentas do Google, mas eu posso te passar o passo a passo, eu posso te entregar templates para facilitar a sua vida e você ter muito mais velocidade, não só para montar agenda, mas para evoluir também para suas tarefas e para sua lista de tarefas, para sua organização do seu dia a dia e você conseguir conquistar esse objetivo seu, que é sim ser mais consistente para ter grande sucesso nesses seus projetos. E eu preciso te mostrar que não foi só eu que tive esses resultados. Olha o que essas pessoas falaram para mim também, né? O Erlon falou: cara, só passando aqui para te agradecer de verdade, eu consegui me organizar e perdi 9 quilos e tô conseguindo me manter até hoje. Veja que diferença, né? Qualquer pessoa pode mudar de verdade, enfim, foi transformador para mim. O Eric falou também: as dinâmicas do módulo 1 foram essenciais para eu entender melhor o que funciona para mim. E do que essas pessoas estão falando? É simplesmente da ferramenta? Não, elas estão falando também no sistema de autocontrole, e tudo isso elas aprenderam na estação produtividade. A estação produtividade é um ambiente com aulas semanais onde você pode se desenvolver não só na parte de organização, mas em outros pilares do que a gente entende da autogestão, que é o pilar do autocontrole, pilar do autoconhecimento, que é entender um pouco mais profundo sobre o nosso propósito, o pilar do ambiente, como controlar bem esse ambiente e fazer com que a organização alinhada a esses outros pilares faça sentido e de fato causem essa transformação. A consistência é uma coisa que se constrói. Infelizmente, não é tão simples, não é simplesmente vomitar um monte de atividades numa lista ou numa agenda que as coisas vão funcionar. Mas se você entrar na estação produtividade, você vai ter módulos fundamentais para tratar desses assuntos, você de fato entender como você pode se desenvolver nessas áreas e encontrar módulos específicos também, como eu uso o Notion, como eu uso as ferramentas do Google, como eu posso fazer toda essa organização no papel, como eu posso fazer essa organização para melhorar os meus treinos e para melhorar a minha alimentação, como eu posso fazer essa organização para melhorar profissionalmente. Eu tenho trilhas prontas para você seguir e adaptar para a sua realidade. E nesse momento você deve estar se perguntando quanto custa isso aqui, e você vai perceber que é um preço muito baixo em relação, por exemplo, a quanto você pagaria para um nutricionista mês a mês, junto com um personal trainer, por exemplo. E aqui eu estou falando só da área física, né? Se você trabalhar essa consistência em outras áreas da sua vida, com certeza vai trazer grandes outros resultados. Tudo isso sai por esse simples preço aqui, mas como a gente está em processo de relançamento, nós temos alguns bônus e você pode conseguir isso também com esse cupom que está aparecendo aqui na tela, mas esse cupom só vai estar ativo pelo primeiro mês de relançamento. E como eu não sei quando você está assistindo esse vídeo aqui, talvez esse cupom saia do ar hoje, então aproveita essa oportunidade. Se lembra que se você não estiver gostando, todo mundo tem o direito de renunciar em até 7 dias e ter todo o dinheiro de volta de uma forma super simples e objetiva. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer com você, porque assim como o Erlon, como o Eric, como várias outras pessoas também tiveram esses resultados, como eu tive esse resultado, você também vai ter grandes resultados. Então é isso, aproveita a oportunidade, clica no botão que está aqui abaixo, coloca seu e-mail, faz sua inscrição e eu te vejo nas próximas aulas.